Olá, família de Deus, tudo bem com vocês? Hoje nós temos mais uma mensagem vinda dos céus e é sempre muito bom poder começar nossas manhãs ouvindo o que Deus quer dizer para nós. Vamos orar? Querido Deus, bondoso Pai, obrigado porque aqui estamos, obrigado pela Tua Santa Palavra, estar aberta nesse momento e pelas mensagens que o Senhor traz para nós agora. Que possamos receber a iluminação do Teu Santo Espírito para as mensagens aqui ditas. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, o texto de hoje encontra-se em Gênesis 27 e ele diz o seguinte: Agora, pois, restitui a mulher a seu marido, porque ele é profeta, e intercederá por ti, e viverás. Se, porém, não lhe a restituíres, sabe que certamente morrerás tu e tudo o que é teu. Esse texto é um texto interessante, ele tem muita coisa aqui para a gente debater sobre ele. Primeiro que é um texto dirigido de Deus diretamente ao rei Abimeleque. Abimeleque é um título e não um nome próprio, assim como Faraó. Essa é a primeira coisa para a gente descobrir nesse texto. O segundo tem a ver com Sara e tem a ver com Abraão, que mais uma vez mentem e dizem que Sara era irmã e não esposa. E uma coisa interessante que a gente pode perceber aqui, neste momento, é que ambos os reis, Faraó e Abimeleque, eles se encantaram ao ver o rosto de Sara e se encantaram com a sua beleza. E aí tem duas coisas para a gente comentar nesse momento. Primeiro, Sara viveu 127 anos, numa época em que as mulheres viviam aproximadamente 130, 135 anos. E Sara, quando foi para o harém de Faraó, ela tinha 63 anos. E quando ela foi para o harém de Abimeleque, ela tinha 90 anos. Se a gente for fazer uma proporção em idades, um cálculo matemático, Sara deveria ter visualmente uma aparência de uma mulher de 42 anos quando foi para o harém de Faraó e tinha uma aparência de 63, 64 anos quando foi para o harém de Abimeleque. Eu tive muita curiosidade de, ao chegar aos céus, pedir a Deus para ver o rosto que essa mulher tinha aqui na terra. Porque lá no céu a gente vai conhecer uma Sara transformada, né? Mas eu fiquei pensando, que mulher é essa que já na maturidade atraiu dois reis, né? Porque é uma coisa que a gente tem que pensar um pouquinho e ver a beleza que essa mulher tinha e o quanto que ela se tornava importante para esses monarcas, né? A segunda coisa que a gente percebe aqui é que eles se encantaram com o rosto de Sara. E quando eu li o livro do pastor Bechara, Agar, a Pérola do Deserto, ele comentou uma coisa que eu não tinha percebido ainda quando eu passei várias vezes por esse texto de Gênesis, que Sara, ela não usava o véu e ela mostrava o seu rosto numa época em que as mulheres costumavam estar com os rostos fechados, com os véus. Então, a nossa amiga Sara, ela era uma mulher moderna para o seu tempo. Isso fez com que o marido dela tivesse algumas encrencas com os reis de sua época. Se a gente for explorar um pouquinho questões de modéstia cristã, a gente pode trazer para os dias de hoje muitos assuntos aí sobre o que a gente deve mostrar e não deve mostrar para os outros. Mas, seguindo o texto, a gente também percebe uma coisa bem interessante nele. Deus chega para Abimeleque e fala: olha, Abraão, ele é profeta e ele vai orar por você. Como assim? Como alguém que mente para mim, como alguém que me coloca numa encrenca danada, agora é aquela pessoa que vai orar por mim porque ele é profeta? Como é que funciona isso? Eu acho que Abimeleque deve ter ficado um pouco confuso, na verdade, com essa informação dada por Deus. Mas sabe, a palavra de profeta, traduzida por Nabi, quer dizer intercessor. Então mostra que Abraão tinha um hábito de interceder pelas pessoas. E Deus disse para Abimeleque isso. E Deus deu uma lição para Abimeleque naquele dia, dizendo o seguinte: que o povo dele é cheio de pessoas imperfeitas que ao longo da vida cometem deslizes. Eu e você podemos cometer deslizes, mas nós somos a menina dos olhos de Deus. É com esse povo imperfeito que ele escolheu
para pregar a sua mensagem, para levar o seu evangelho. E esse povo que intercede, e esse povo numa trajetória cristã rumo à perfeição que vem de Cristo, em alguns momentos pode cometer deslizes. E Abraão naquele momento cometeu deslizes, mas isso não descredenciou para continuar o seu trabalho de intercessão pelas pessoas. Uma outra coisa bonita que eu acredito é que Abraão, por ter sido, de certa forma, incumbido de ir a Deus pedir por Abimeleque, ele também foi e pediu por si, no sentido de que ele deveria, a partir daquele momento, se entregar a Deus e se arrepender profundamente e não mais levar adiante aquela mentira. E o rei Abimeleque também deu uma lição aos dois quando ele chegou para Sara e falou, isso lá está lá em algumas versões muito claras, no versículo 17 de Gênesis 20, onde ele diz para Sara, olha, dei para o teu marido 1000 ciclos de prata para que você pudesse comprar véus para o seu rosto. E aí Sara também teve a sua lição de como se comportar em terras estranhas e onde pessoas poderiam desejá-la por um ato de descuido da parte dela. E finalizando, eu gostaria de traçar um paralelo aqui e vocês já vão entender o que eu quero dizer. O filisteu Abimeleque, conhecendo a jovem senhora Sara, ele se apaixonou por ela e, não sabendo que ela era casada, quis tê-la como sua esposa. Mas sendo advertido por Deus, este se arrependeu e devolveu-a a seu marido. O israelita Davi, também rei, se apaixonou pela jovem Betseba e, sabendo que ela tinha marido, mesmo assim, não declinou das suas intenções pecaminosas e a tomou para si. Abimeleque afastou da sua casa a maldição. Davi trouxe para sua casa a maldição. Eu acredito que essa é uma lição eterna para todos nós, sobre não brincarmos com assuntos que são sérios e que são sagrados perante Deus. E que nós possamos, ao longo de nossa vida, poder entender a importância de seguir todos os conselhos de Deus. Esse texto, para mim, por último, diz isso, que de certa forma, adultério e maldição andam bem ligados um com o outro, e que a gente deve procurar se afastar de ambos. Então, que Deus possa nos ajudar sempre, e que nós possamos estar sempre ligados a Ele e atentos para fugirmos de todas as ciladas que o inimigo possa trazer para cada um de nós. Vamos orar? Querido Deus, obrigado pelo dia de hoje, obrigado pelas mensagens, e que nós possamos estar sempre ao seu lado, buscando saber de Ti o que Tu queres para nós, e que possamos trazer para o nosso lar e para nossas vidas bênção e não maldição. Que o Senhor possa nos dar sabedoria nesse sentido. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.